O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta. E todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo, e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto, meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós nos encontramos para rezarmos juntos esse quinto domingo do tempo pascal. Nós sabemos que o próximo domingo já é a Ascensão do Senhor e depois Pentecostes, e assim terminamos todo o ciclo do tempo pascal. Olha que coisa interessante, já estamos terminando o tempo da Páscoa, o tempo corre. E qual é a nossa resposta a Deus? Será que estamos verdadeiramente vivendo as riquezas deste tempo? Então são coisas para a gente poder parar e pensar. Veja que interessante, o Senhor fala de uma realidade. Ele compara a sua existência conosco como a videira, Ele é a videira, o Pai é o agricultor, Então o Pai, é interessante o fato, porque o agricultor poda a videira. Então Deus, Filho, se deixa sempre trabalhar por Deus Pai, pela ação do Espírito Santo. Não age sozinho e não age por ímpeto próprio, sempre age nesse colegiado de amor. Essa é a primeira parte importante que a gente aprende da liturgia de hoje. Deus age nesse colegiado de amor. Não pensa somente nos seus valores pessoais, aqueles que é necessário somente para si, mas partilha, se deixa trabalhar no amor. Essa é a primeira experiência de Deus. A segunda experiência que Deus nos dá é essa permanência. Mas esse permanecer não é o mesmo permanecer que a gente entende de ficar do lado, permanecer, estar junto. Não é esse. Esse é muito pouco. Esse permanecer que Jesus está querendo mostrar é muito além desse estar junto. Esse permanecer significa viver a mesma existência. Olha que coisa importante. Se ele fala que ele é a videira e nós somos os ramos são uma extensão dessa videira, não é algo separado dela, mas a extensão dela. Vive com a mesma seiva. Olha que interessante o fato. Quer dizer que permanecer em Cristo é viver as heranças de Cristo e não se separar.
Por isso que ele fala: permanecei no meu amor, para que eu possa permanecer em vós. Aquele que diz que acredita em Deus, mas não permanece em Deus, é como aquela parte da videira que é podada, cortada, vira um ramo seco e é queimado. Porque não quis viver o valor de Deus, quis viver o seu próprio valor em Deus. É diferente. Não recebe o alimento, né, da fonte. Também quer alimentar a fonte, não dá. Pensou se o ramo quisesse alimentar a própria videira? Não dá. Ele recebe, né, mas por receber, nesta unidade provoca um fruto. E o fruto, ele não traz a essência do ramo, traz a essência da videira. Olha que ação importante. Então não consegue separar um do outro. É assim que Deus sonha a gente com Ele. Algo inseparável. É como se a gente olhasse na dimensão familiar, na dimensão de esposo, esposa. Chega um tempo, uma etapa da vida, hoje falava até no mosteiro sobre essa reflexão, até interessante. Chega uma etapa da vida, que não está falando de pecado, nada disso não. Durante a vida, um vai crescendo e vai aprendendo com o outro. Tem coisas que talvez você não diz para sua esposa, não porque é pecado, mas você fala: não vai entender, se falar vai virar briga, né? Ou um desejo da esposa que quer para o esposo, e se eu falar para ele não vai dar certo. Parece que vai, né? Não está escondendo uma coisa da outra, mas chega uma etapa da vida que não dá mais para dizer assim: isso aqui eu não vou falar não, porque a essência é tão profunda. Porque é só você chegar, outra pessoa fala assim: você está pensando alguma coisa que eu sei, né? É interessante o fato, começa a ter uma afinidade tão profunda e tão estreita, que não consegue. Às vezes você está lá assim, né? Às vezes a pessoa quando fala isso só pensa em pecado, né? Vamos pensar coisa interessante, né? Às vezes está lá assim, você está trabalhando, você passou na lanchonete, viu um doce, você fala: puxa vida, aquele doce eu sonhei com ele, né? Queria comer. Na hora que você vai comprar o doce, você pensa: puxa vida, se eu comer tudo agora, não vou levar para minha mulher lá em casa, ela vai ficar querendo aquele doce. Então começa a ficar pensando mais na esposa do que nele. Daí perde até a vontade de comprar o doce, coitadinho, de comer ali. Compra 5 doces, porque não é só para ela, mas também tem os filhos. A mesma coisa a mulher, vai comprar alguma coisa, às vezes ela sonha, fala: nossa, que vontade de comprar aquele sapato formidável, que é 5 estrelas. Ela fala assim: puxa, se eu comprar aquele sapato, assim, além de ter briga em casa, vai faltar. Puxa, podia comprar um menor. O filho está precisando de um sapato. Minha filha até falou que queria um também. Então a gente começa a olhar e começa a ver que a gente não consegue existir sem o outro, né? Se a gente consegue ver isso no cotidiano da nossa vida, quanto mais no cotidiano, na realidade da fé. A gente não pode viver sem Deus. Não podemos ser identificados sem a realidade do Cristo. Essa é a parte importante. É como se a gente olhasse para a nossa existência também e falasse: não, eu lembro que há 8 anos atrás, quando eu vim para cá, está completando já 8 anos que eu estou aqui, a primeira coisa que eu escutei foi interessante, até ri, que depois eu também dei a resposta, e hoje meditando sobre isso, né? Qual é o teu sobrenome? Aí eu falei: Fernandes. A pessoa falou: você é da família tal? Eu falei: não, eu sou da família tal. Ah, não conheço. Eu falei: é o que tinha para hoje, né? Eu sou dessa família. Talvez respondi errado. Podia responder assim: eu sou de Cristo. Olha que interessante. Mas talvez, se a outra pessoa chegasse e falasse assim: tem outro sobrenome, meu outro sobrenome, Cuba. Se chegasse lá e falasse assim: é Cuba, né? Eu sou Cuba, eu sou Fernandes. Então parece que somos separados, não parece? E somos. Por sobrenome somos separados. Agora, se a gente tivesse Cristo verdadeiramente na gente, essa certeza de unidade, como essa árvore da vida plantada bem bonita aqui em cima, chamada cruz, aonde a gente recebe a seiva dessa árvore que é Cristo, e somos os ramos. Se chegasse e falasse: qual é o teu sobrenome? É Cristo. Mas que maravilha, o meu também é. E se o meu é Cristo e o teu é Cristo, logo nós somos irmãos, somos um. Olha que maravilha. Não existe, nada nos separa. Não, o nome, o sobrenome não separa, os dons, os dotes não separa. O que nos une? Cristo. Então, se somos Cristo, reinamos no mesmo mistério e participamos da mesma herança. Olha que maravilha. Pensou? Falta isso na gente, né?
Por isso que ele fala, permanecei várias vezes, permanecei em mim. E pegando essa permanência, a gente lembra São Paulo. Vocês viram que foi fácil para São Paulo ser São Paulo? Não. Ele ali, Lucas escreveu no Atos dos Apóstolos, o título Saulo. O nome dele, Saulo, o nome judaico de Paulo, né? Por que ele escreveu? É para enfatizar no texto que os apóstolos e todos os outros seguidores de Cristo estavam com medo dele, porque ele tinha dado sentença para matar cristãos, e pensavam que ele era um espião a adentrar dentro da comunidade para matar todo mundo. Por isso que estavam com medo. Saulo recebeu o apoio de quem? Graças a Deus, Barnabé. O que significa Barnabé? Filho da consolação, amor. Então o amor, que é o filho da consolação, abraçou Paulo e conduziu Paulo para os apóstolos e disse, está aqui, vamos contar tudo o que aconteceu. É quase que para dizer, olha, não é separado de nós, mas é nosso irmão, porque Deus também o chamou. E aquele que é o filho da consolação, traz a consolação ao coração de São Paulo. E São Paulo tem muito mais força para continuar levando a sua estrada, evangelizando. Olha que ação maravilhosa. Por isso que Deus espera que todos nós possamos ser consolação para o outro. Essa dignidade de amor, esse exemplo, esse apoio. E sendo amor para o outro, a vida se transforma. Porque a gente não vai cuidar da vida do outro, mas vai dar suporte ao outro para que o outro continue sendo de Cristo. Esta é a ação importante. Por isso que São Paulo, vocês viram que depois ele estava pregando numa sinagoga, aqui também Lucas dá uma notícia interessante para a gente, porque na sinagoga se reza em hebraico, em aramaico, não reza em grego. E aqui essa sinagoga que Paulo visitava, rezava em grego. Então os textos do Antigo Testamento que eles usam, estava traduzido em grego para que eles pudessem falar. Olha que interessante o fato. E é ali que São Paulo vai ser presença de Cristo, porque ele vai ler todos os textos do Antigo Testamento, as partes que falam de Jesus Cristo, que fazem referência a Cristo. Por isso que tudo que nós lemos na liturgia da igreja, agora para o tempo, é uma leitura cristocêntrica. Então vai falar de Cristo. E para quê? Para que eu também possa ser Cristo para o outro. Por isso que São Paulo estava correndo risco de morte. Os apóstolos mandaram para Cesareia, depois mandaram lá para Tarso, lá em cima, né, para que ele pudesse. E ele ficou calado? Quando a gente tem Deus no coração, quando a gente tem essa unidade, a gente não consegue ficar calado. A gente vive, exala Cristo. É isso que o bispo falou para a gente no dia do nosso crisma. Recebe, agora você está recebendo o odor de Cristo, né? Exala Cristo para o outro, traga Cristo ao outro, seja Cristo para o outro, a alegria de Deus. Como? Aí você vê que São Paulo fala lá no final com o testemunho, e João vai falar de uma maneira mais carinhosa. Vocês viram que São João fala desse testemunho de uma maneira mais bonita? Ele escreve uma cartinha bonitinha para a gente, não é? Não é uma cartinha bonitinha essa? Ele começa dizendo como? Como é que ele se relaciona às pessoas? Filhinhos. Ele não está sendo irônico não, viu gente? Por que ele fala filhinhos e não fala filhos? Filhinhos. Quando a gente tem uma criança pequenininha, como é que a gente chama ela? Filhinho, filhinha. E o que é aquela criança para a gente? A mais bela expressão da pureza. Então, para chegar a essa unidade em Cristo, tem que ser puro. Trazer essa realidade da pureza. Ah, padre, mas eu sou pecador, então muda de vida, dá tempo, né? Até terminar de cair os cabelos dá tempo, muda de vida, né? Até emagrecer de novo dá tempo, muda de vida, né? Muda o seu conceito em Cristo, isso é muito importante. Olha quanta coisa boa a gente pode fazer, e às vezes a gente se estaciona na mesmice. É o que a gente tem na vida moderna, que a gente chama no Brasil de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, eu vou morrer assim porque eu sou Gabriela. Não, muda de vida. Você pode ser novo, você pode exalar essa alegria de Cristo, essa certeza de Deus. Você pode trazer para o outro esta ação como? São João escreve ali no final,
se você viver o amor, se você for fonte do amor, porque as tuas atitudes, o teu comportamento vai dizer quem você é. E é tão bonito depois as pessoas chegarem e falarem assim, puxa vida, aquele ali é Jesus, né? Olha a atitude dele, olha a atitude dela, expressa essa alegria de Cristo, né? Não é uma alegria só pessoal, não é só uma força humana, mas é a certeza de Jesus em meio. Essa é a parte mais importante. Por isso que hoje a igreja nos convida, ainda dá tempo para poder assumir Pentecostes, tem que viver essa unidade. Por isso, palavra e Eucaristia, viver essa certeza de fé, que não nos separa da existência de Deus. Não colocamos um Deus distante que eu não possa tocar, mas um Deus que se faz presente. Aquilo que a gente escutou lá no Deuteronômio, sabe? Quando a gente escuta lá na Vigília Pascal, o Shema Israel, quer dizer, Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. O Senhor é o único Deus, é o único Senhor, não existe outro além dele. E que ele passe, que ele esteja na tua vida, perpassando na tua vida como o sangue que corre nas tuas veias. Não dá para separar. Escuta, Israel, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com tudo aquilo que tu és, o Senhor é o teu Deus. E seja para o teu próximo essa expressão forte da existência de Deus. Por isso que é bonito viver, não só bonito, mas é muito forte viver essa experiência de Deus, né? E se a gente possa se preparar para isso, porque Pentecostes é a conclusão de todo esse mistério da existência de Deus na nossa vida, desse amor que não separa, mas que quanto mais próximo está, se torna uma única ação. Não se pode dizer que são dois, mas um só mistério, um só amor, uma só comunhão. Aonde a gente escuta isso? No matrimônio. Quando os dois chegam no altar, os bacurizinhos estão no altar, bonitinho, né? Chega lá e fala assim, já não são mais dois, mas um no Senhor. Não existe mais a Maria e o José e a Maria, mas um só no Senhor. Essa é a vontade que Deus tem para conosco, se nos colocarmos um só em Deus, vivendo a graça desse amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, vamos agora professar a nossa fé